Olá pessoal, tudo bem? A gente começa agora a nossa terceira aula de geomorfologia e agora a gente entra num novo assunto. A gente fala agora de geomorfologia tectônica e estrutural, ou seja, o estudo da relação entre tectonismo e relevo. Para a gente discutir esse assunto, é necessário saber qual é a energia que move as placas tectônicas, qual é a energia que move os processos endógenos da Terra. Tá? Todos os processos endógenos, eles têm como fonte de energia o interior do planeta, o calor do interior do planeta. E esse calor que vem do interior do planeta, ele chegou lá, né, ele foi produzido de diferentes maneiras. Tá? Uma parte desse calor é residual da época de acreção planetária, naquela época em que o planeta Terra, junto com outros planetas do Sistema Solar, estavam sendo formados por sucessivas colisões entre planetesimais, que foram colidindo para formar protoplanetas, que foram colidindo também entre si para formar os planetas. E essas colisões, elas são cheias de energia, né? Tem muita energia cinética envolvida nessas colisões, energia do movimento, que é proporcional à massa e à velocidade de cada objeto envolvido nessa colisão. Como são protoplanetas, objetos muito grandes, em velocidades cósmicas, a gente pode pensar numa energia muito grande aí. E essa energia, em cada impacto, ela foi convertida em energia térmica também, uma parte dela, né? Ela foi convertida em energia térmica e essa energia ficou presa dentro dos planetas. E esses planetas vão lentamente liberando essa energia para o espaço, né, em função dessa diferença de temperatura que existe entre o planeta, que é muito mais quente, e o espaço fora dele. Né? Então a gente vai ter sempre um fluxo de calor de dentro para fora do planeta. Uma outra fonte desse calor, uma fonte que ainda é ativa, é a radioatividade. Tá? Então existem alguns elementos dentro da Terra, espalhados pela crosta, manto, núcleo, que estão a todo momento sofrendo decaimento radioativo, então estão gerando isótopos novos. Né? Então isótopos instáveis estão sofrendo decaimento, gerando novos isótopos. E esses são os isótopos de potássio, tório, urânio, por exemplo. Né? E cada decaimento desse, que acontece em lugares aleatórios dentro da Terra, né, no planeta inteiro, cada decaimento desse a gente vai ter um pouco de energia sendo liberado. Né? Então, continuamente você tem energia aí sendo liberada também pela radioatividade, contribuindo para a movimentação do planeta. Aí a gente olha para o interior da Terra. Tá? Como que a gente sabe que a Terra é dividida em camadas? Né? Vocês sempre viram aí núcleo, manto, crosta, mas como é que a gente sabe disso? Né? De onde que foram tiradas essas informações? Tá? Na realidade, essas informações elas são relativamente recentes, né? Elas vêm da geofísica. Uma área da geofísica, que é a sismologia, ela ajuda a entender a propagação de ondas sísmicas no interior do planeta. Então, toda vez que tem um terremoto, as ondas sísmicas elas vão sendo propagadas, vão se espalhando pelo interior do planeta, elas vão refletindo, elas vão batendo aí nas diferentes camadas, nos contatos entre as camadas, vão voltando, outras vão passar com ângulos diferentes, elas vão ser desviadas. E com base no estudo dessas ondas, no comportamento dessas ondas, a gente define que em alguns pontos existem descontinuidades, ou seja, as propriedades químicas e físicas dos materiais que lá estão mudam. Né? Então, por exemplo, entre o manto e a crosta, né, a gente tem uma descontinuidade ali de natureza química. Né? Então, a crosta ela é mais silicática, o manto ele possui uma proporção um pouco maior de ferro e magnésio. Né? Então, e você tem uma descontinuidade criada entre os dois. Entre o manto e o núcleo tem uma outra descontinuidade aí bem grande, né? bem importante, que você está saindo de um ambiente sólido indo para um ambiente líquido, que é o ambiente do núcleo externo. Tá? E essas descontinuidades elas acabam sendo registradas pelas ondas sísmicas. Tá? Então a gente tem essas camadas aí no interior do planeta. Uma coisa que nos interessa mais quando a gente trata de tectônica, quando trata de geomorfologia, são as camadas mais próximas aqui de nós. Né? Então a gente tem no critério químico a crosta e o manto. Só que do lado esquerdo a gente está vendo uma outra subdivisão, que é um critério mais físico, mais mecânico. Então você vê aí uma divisão em litosfera e astenosfera. E você pode notar que litosfera não é sinônimo de crosta. Né? A litosfera ela é um pouquinho mais grossa que a crosta e ela pega uma parte do manto também. Tá?
Qual é a diferença entre litosfera e crosta? A diferença é que crosta, a gente está no contexto químico, é um material mais rico em silício do que o manto, por exemplo. Tá? Então, é a classificação química que a gente tem entre crosta e manto, uma diferenciação do ponto de vista químico. Agora, quando a gente divide entre litosfera e astenosfera, aí a gente está pensando num critério mecânico, um critério físico. Então, a litosfera, ela é caracterizada por ser sólida e rígida, enquanto que a astenosfera também é sólida, mas ela tem um comportamento dúctil, ou seja, ela flui, né? Ela tem essa possibilidade de se deformar. E isso contribui muito para o movimento de placas tectônicas, que na realidade são placas litosféricas, né? A litosfera é essa camada sólida e rígida que se quebra em pedacinhos formando placas. Tá? Então são essas duas camadas que nos interessam mais. A litosfera, como a gente falou, então ela é fragmentada em placas, né? O que é uma placa tectônica, né? Nada mais é que um pedaço dessa litosfera que pode ter muitos milhões de quilômetros quadrados, pode envolver uma área muito grande aí da superfície do planeta. Tá? E cada peça dessa vai ter um movimento próprio. Então, algumas peças vão se deslocar mais para o norte, outras mais para o sul, outras vão girar, né? Todas têm um componente rotacional também. Então, cada placa dessa vai ter uma movimentação específica. Aqui a gente tem as principais placas da Terra. Né? Então, você pode ver que tem algumas que são bem grandes. A placa do Pacífico, que está lá no oceano de mesmo nome. A placa norte-americana, eurasiática. São placas grandes, né? A placa africana, sul-americana, ainda são relativamente grandes. Tem outras que são menores. Tem a placa do Caribe, a placa de Cocos, que ficam aí entre a América do Norte e a América do Sul, que são pequenininhas também. Então, tem placas dos mais variados tamanhos. Né? Então, a gente pode pensar cada região dessa como um bloco rígido. Né? Então, esse bloco ele vai ter um movimento único dentro dele. Tá? Todo mundo que está dentro desse bloco está indo para o mesmo lado, vamos dizer assim. E como que a gente divide placas tectônicas? Né? Qual o critério que foi usado para fazer essa divisão? Né? Na verdade, não é nada fácil saber onde que é o limite entre uma placa e outra. Né? O critério que foi usado foi o critério dos abalos sísmicos. Né? Então, esse mapa aqui está mostrando para nós onde que acontecem os principais terremotos e está mostrando os terremotos pela sua intensidade na escala Richter. Né? Então você pode ver que as bolas maiores têm intensidade maior e as bolinhas pequenininhas têm intensidade menor. E aí você pode ver que esses terremotos eles se concentram ao longo de algumas faixas. Né? Então na costa oeste das Américas, por exemplo, você vê lá uma faixa de terremotos. Entre a Europa e a África também tem uma faixa importante. Lá no Sudeste Asiático tem um monte de terremoto. Né? E cada linha dessa ela foi usada para delimitar uma placa. Então, se você compara os dois mapas, você vai ver que tem muito a ver. As placas tectônicas com a delimitação de terremotos. Né? Então, depois com calma, vocês podem dar uma pausa aí para olhar isso. E uma coisa interessante também sobre a crosta, tá? É que essa crosta terrestre e, consequentemente, a litosfera também, que a litosfera está envolvida nessa divisão também, é que ela não é homogênea, tá? Embora toda ela seja dividida em placas, né? Toda a litosfera é dividida em placas, existem placas com uma característica e existem placas com uma outra característica. Né? Então existem dois estilos principais aí. A gente tem o estilo oceano e a gente tem o estilo continental. Esse mapa aqui do lado está mostrando para nós a profundidade da crosta em cada região do planeta. Tá? Então a gente tem lá uma descontinuidade chamada descontinuidade de Morro, M-O-H-O, que é uma contração de Mohorovičić. E nessa descontinuidade a gente tem o limite entre a crosta e o manto. E o que a gente pode ver nessa descontinuidade é que embaixo dos oceanos, se vocês estiverem podendo ver os números aí, nos oceanos a gente tem crosta de 10 km de profundidade, um pouco abaixo, um pouco acima disso, não varia muito. Nos continentes, não. Nos continentes, a crosta é bem mais espessa. Então, você tem crosta aí de 40 km de profundidade, 50. Embaixo das cordilheiras, chega a 70 km de profundidade. Então, você tem duas regiões da crosta bem diferentes entre si. Tá? Uma região oceânica mais fina, uma região continental mais espessa. Tá? E qual é a diferença entre elas? Tá? O que tem de diferente entre elas, além do fato de uma ser coberta por oceanos
e a outra não totalmente, né? A crosta continental ela não é totalmente coberta por oceanos, em algumas regiões ela é, né? Mas em outras regiões ela dá origem a terras emersas. Tá? A gente vai ver que tem uma parte da crosta continental, só a beira dela, né? A plataforma continental, faz parte da crosta continental, que geologicamente ela está nessa área mais espessa da crosta, mas ali ainda existe a cobertura das águas oceânicas. Tá? Então, o que diferencia uma da outra? Bom, a principal diferença está na densidade. Tá? Isso vai explicar muito do comportamento delas. Então, a crosta oceânica ela é aquela crosta mais densa. Tá? Ela é a região mais densa da crosta, assim como a litosfera oceânica, se a gente comparar com a litosfera continental, também tem uma densidade maior. Tá? E é justamente essa maior densidade que vai permitir com que ela afunde em algumas regiões específicas, em alguns limites de placas específicos. Tá? Então, aqui na figura você está vendo, logo nas beiradas dela, né, você tem uma placa ali que está afundando, está entrando, né, no manto. Essa placa que está afundando, ela está sofrendo processo de subducção, ou seja, ela está fluindo por baixo, né, uma ducção por baixo. E ela afunda justamente por conta da sua densidade que é maior. Tá? Então essa crosta, como que ela se forma? Ela se forma a partir de vulcanismo. Tá? Então o vulcanismo vai acontecer nas regiões centrais dos oceanos, ao longo de linhas que a gente vai chamar de dorsais, aqui no mapa estão apresentados como rifts, né? Que são as regiões centrais dessas dorsais. E a gente vai ter o crescimento dessa crosta a partir desses rifts. Tá? Então essa crosta ela vai crescer, 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 o tempo vai passar e ela vai se resfriar. E à medida que essa crosta se resfria, como a maioria dos materiais, ela vai se contrair, ela vai diminuir de volume. E essa redução de volume é acompanhada do aumento da densidade. Vai chegar o momento que ela vai encontrar uma densidade crítica, ela vai chegar num valor crítico e a partir desse valor ela começa a afundar, porque ela ficou mais densa do que o manto que está abaixo dela. Então ela vai afundar por conta disso. Tá? Essa que é a possibilidade que a física dá para que essa placa afunde, né? Porque é algo que parece extraordinário, algo que parece impossível, né? Mas se a gente pensar que a densidade aumenta, a gente começa a ver que é possível que isso aconteça. Tá? E acontece, né? Tanto que tem muitos dados sísmicos que mostram a ocorrência de vários terremotos ao longo dessa linha aí na qual a placa tectônica está afundando. Bom, como ela afunda, ela vai ter uma característica interessante, ela participa do processo de reciclagem que acontece entre litosfera, astenosfera e mesosfera, ou seja, manto e crosta. Né? Então, manto e crosta estão continuamente se renovando, se reciclando. Isso acontece na crosta oceânica. E aí, quando você vai fazer datação de rochas que estão lá no fundo oceânico, você vai ver que essas rochas elas nunca são muito velhas, nunca são muito antigas. Né? O que é muito antigo para a geologia? Né? Elas não passam de 200 milhões de anos. Tá? Então elas estão ali entre 0 e 200 milhões de anos. Muito diferente da crosta continental, que a gente encontra idades maiores. Então vamos lá para a continental para a gente ver a diferença. Você pode ver que a crosta continental é mais espessa, tá? E ela é feita de materiais que são menos densos. Ela tem uma presença de rochas menos densas que as rochas dos oceanos. Com isso, ela tem maior flutuabilidade, ou seja, maior possibilidade de flutuar. Flutua em cima do quê? Em cima da astenosfera. Né? Então, essa litosfera, que é formada pela crosta continental, mais a parte do manto que está abaixo dela, forma a litosfera continental, que é flutuável, e ela flutua em cima da astenosfera. Ela jamais afunda, ela não afunda em zonas de subducção. Isso faz com que ela guarde rochas mais antigas. Né? Então, se ela não vai afundar, se ela não vai ser reciclada, isso permite que haja um acúmulo de rochas antigas, né, nesses ambientes. Então, você vai encontrar áreas continentais com rochas que chegam a 3 bilhões de anos, até 4 bilhões de anos, são raras, mas ainda algumas sobreviveram. É porque a partir desse momento o ambiente tectônico foi muito calmo, elas não foram transformadas em outras, por isso que elas sobrevivem por tanto tempo. Tá? Então no Canadá, na Austrália, até na Amazônia a gente tem também rochas muito antigas. Bom, aí a gente vai dizer o que significa diastrofismo, né? Essa palavrinha que nos acompanha há algum tempo. Né? O que é o diastrofismo? É uma palavra guarda-chuva que está se referindo a uma série de fenômenos que produz a deformação da crosta. Tá? Então você pode perceber que em alguns lugares as placas tectônicas vão se encontrar e elas podem se comprimir.
tá? Você pode ter um movimento compressivo ao longo de alguns limites de placa, como a gente vai ver mais adiante. E nessas regiões, a gente vai ter uma série de fenômenos que são decorrentes dessa compressão. Então, a gente vai ter dobramento, por exemplo. As rochas elas podem se dobrar, elas podem se enrugar em função dessa compressão lateral que vai acontecer em cima dela. A gente não consegue imaginar aqui uma rocha sendo dobrada, mas se a gente pensar numa profundidade muito grande, uma pressão muito grande, temperatura muito alta e um tempo muito longo, aí isso acontece, isso é mecanicamente possível, tá? Isso só é possível porque o tempo é muito longo aqui considerado também. Tem também o falhamento, né? Que é uma coisa mais fácil da gente imaginar. Se tem uma compressão muito grande em cima das rochas, elas vão se quebrar, elas vão se partir e isso vai produzir inúmeras falhas, tá? A gente tem também movimentos que são de soerguimento e subsidência, ou seja, a crosta ela pode ser empurrada para cima e para baixo também nessas localidades, principalmente para cima, tá? E os movimentos diastróficos eles vão ser divididos em dois grupos principais, em orogenia ou orogênese, como também pode-se dizer, ou epirogenia. Tá? Então, a orogenia são aqueles movimentos que levam à produção de montanhas, daí que vem o ouro. Né? E a epirogenia está relacionada a movimentos verticais, para cima e para baixo da crosta. Quer dizer, a crosta como um todo ela sobe ou desce. Na orogenia, a gente tem movimentos horizontais da crosta que levam ao enrugamento, que levam à produção de montanhas. Então, não confundam isso. Quando a gente fala horizontal e vertical, a gente está se referindo à crosta, como que ela se movimentou. Na orogenia, como a gente falou, a gente tem montanhas que são produzidas com esses processos de falhamento, de dobramentos, tá? Que estão envolvidos nessas regiões. Aqui um exemplo é a formação da Cordilheira dos Andes. Né? Então, ela se formou por orogenia, num contato entre duas placas tectônicas. Para formar essa cordilheira foi necessário ter muitos falhamentos, então alguns blocos foram levantados, outros blocos caíram. A gente tem dobramento das rochas também, então as rochas elas foram se enrugando, tá? A crosta ela foi ficando mais espessa, tá? E essa crosta que vai ficando mais espessa, ela vai tentando afundar no manto, mas o manto não deixa afundar, então o manto ela empurra a crosta para cima e acaba formando as montanhas também por conta disso, como a gente vai ver um pouco mais para frente. Magmatismo é um processo que acompanha a orogenia também, porque a gente vai ter sempre uma atividade tanto vulcânica quanto plutônica nesses ambientes. Então, com a subducção, o que acontece? Com a subducção, você vai ter uma entrada de materiais hidratados lá no manto, tá? Voltando lá para os temas da geologia. Esses materiais hidratados eles vão liberar a água no interior do manto. E essa liberação da água no interior do manto vai facilitar a formação do magma dentro do manto. E é por isso que vai formar tanto vulcão e tanto Plúton, né? Tanta intrusão nesses lugares. Tá? Então, nesses lugares, a gente vai ter um vulcanismo muito importante, muito intenso. Né? Isso explica porque que ao longo dos Andes, porque que ao longo da costa do Pacífico, que acontece muito isso aqui, a gente tem tantos vulcões. E a gente tem também o metamorfismo. Tá? Então, é a produção de rochas metamórficas justamente por conta dessa compressão toda que está acontecendo aqui. Então, essa compressão lateral ela acaba estimulando o metamorfismo. E isso também pelo espessamento da crosta. Né? Então, a crosta ela fica cada vez mais espessa e esse espessamento facilita aí a formação do metamorfismo também. Bom, agora que o carro do gás passou, eu vou poder continuar. O problema de gravar aula à tarde é esse. Sempre vai ter barulho, vai ter coisa aqui. Mas, enfim, a gente tem também a epirogenia. Tá? Então, os movimentos epirogenéticos são aqueles movimentos em que a crosta como um todo, numa dada região, ela vai subir ou descer. Tá? Quando ela sobe, a gente fala em soerguimento. Quando ela desce, a gente fala em subsidência. Como é a crosta como um todo que está subindo e descendo, você não vai ter uma grande perturbação das estruturas geológicas. Tá? Então, na orogênese, você tem uma força ali muito concentrada em algumas regiões que fazem as dobras se retorcerem, dobrarem, falharem e tudo mais. Aqui não, aqui a força está bem distribuída ao longo de uma ampla área e você vai ter uma perturbação pequena das estruturas geológicas em função disso. Tá? Então, você não vai ter deformações acontecendo. E esses movimentos de epirogenia podem acontecer tanto por origem tectônica ou simplesmente por um reajuste isostático. Né? Então a tectônica ela pode forçar uma região a subir ou descer. Isso pode ser, por exemplo, um inchaço que aconteceu no manto de origem térmica
ou então uma movimentação na beirada da crosta que acaba sendo transmitida para dentro e faz com que, em resposta, o continente suba ou desça, né? Como a gente viu acontecer na América do Sul nos últimos milhões de anos. O continente subiu bastante em função de forças tectônicas que ocorreram aqui na borda do continente. Agora, a gente pode ter também em função de reajuste isostático. Então, quando tem, por exemplo, uma glaciação, uma vasta região vai ser coberta de gelo, de geleiras espessas, 2, 3, 4 quilômetros de profundidade. Essas grandes geleiras elas vão pressionar bastante a crosta, elas vão ter um peso gigantesco na crosta. Isso vai fazer a crosta afundar por algum tempo. Tá? Depois que toda essa geleira derrete, o que vai acontecer? A crosta ela vai começar a subir de novo. Tá? Então isso é uma coisa que está acontecendo lá na Europa hoje. Né? A Europa, aquela parte que ficou embaixo do gelo está subindo, porque agora o gelo derreteu, né? Está voltando à compensação isostática, a sua condição pré-glacial, que é o que acontece lá na Escandinávia, enquanto que outros lugares estão descendo, como a Holanda, por exemplo, que continua descendo, o pessoal está lá desesperado para a água não invadir todo o país, a água do mar. Bom, isso pode gerar vários efeitos, tá, para os continentes. Pode gerar tanto variação do nível do mar, né? Então, quando o continente como um todo está subindo, parece que o mar está recuando, né? Mas na verdade é o continente que está subindo ao longo do tempo, que é o caso lá da Holanda, o contrário disso, né? O continente está descendo e aí parece que o mar está subindo lá para eles. A gente pode ter também mudanças na dinâmica fluvial, porque quando uma parte sobe, uma outra parte desce, você pode ter inclinações sendo geradas aí que podem fazer com que rios se desviem, mudem o sentido também da sua trajetória. E isso pode gerar também formação de bacias sedimentares. Então, se uma ampla área acabar sofrendo subsidência, ou seja, ela for forçada para baixo, essa grande área ela vai acabar recebendo sedimentos do entorno, porque ela ficou mais baixa. Né? Então, a gravidade vai direcionar os fluxos de água que trazem sedimentos para essas regiões. Bom, aí a gente foca um pouco mais nos limites das placas. Né? O que acontece nesses limites? Os limites são aquelas regiões em que os processos tectônicos são mais ativos, né? São mais intensos. Então você pode ver aqui que tem as placas com as suas direções de movimentos. Tá? Os seus movimentos têm algumas direções predominantes. Então a gente olha aqui a América do Sul, por exemplo. Você vê que tem uma parte aqui do continente sul-americano e que as setinhas estão direcionadas para cima, não são setas assim muito grandes, ou seja, a velocidade própria da placa é pequena. Mas você tem a placa de Nazca do outro lado, que está lá no Oceano Pacífico, uma placa pequenininha com duas setas gigantescas vindo aqui em direção à América do Sul. Né? Então essa placa ela está vindo rapidamente em direção à placa sul-americana. Tem uma colisão acontecendo ali entre os dois, por conta dessas setas aí, né? A maneira como essas setas interagem entre si, esses vetores. Tá? Então ali você tem uma colisão acontecendo, tem um limite convergente, elas estão convergindo. Agora, se você olha lá para o meio do Oceano Pacífico, você vai ver que tem seta indo para o lado direito e tem seta indo para o lado esquerdo. Né? Elas estão indo para direções opostas. Ali a crosta está se abrindo, né? Ali a gente tem um limite divergente. Então a gente vai dar uma olhadinha nesses três limites. Tá? O limite divergente, né, ele existe por conta de forças distensivas que estão esticando a crosta. Só que a crosta ela não estica, né? Ela se quebra. E aí, com essa ruptura, a gente vai ter essa evolução de acordo com esse modelo aqui. Num primeiro momento vai abrir um valezinho, que não é um vale propriamente dito, né? Mas é um Rift Valley, um vale de origem tectônica. Eu falei que não é um vale propriamente dito porque ele não foi feito por rios, tá? Mas é um Rift Valley, é um vale tectônico, uma depressão tectônica. Tá? E essa depressão tectônica que se forma, por exemplo, aqui no meio de um continente, ela pode se abrir, e vai chegar uma hora que não vai ter mais crosta continental suficiente ali para preencher o espaço. Então começa a ter a formação de material magmático, esse material magmático ele vai entrar aí e vai formar uma crosta oceânica nova. Então uma nova crosta oceânica vai acabar se formando entre dois continentes que vão acabar se separando uns dos outros. Tá? E essa crosta oceânica ela vai crescendo nesse modelinho aqui de evolução de limites divergentes. Isso aqui é o que a gente acredita que aconteceu no Oceano Atlântico. Tá? Então, o Oceano Atlântico ele teve essas etapas da sua evolução. Começou num Rift Valley entre África, América do Sul e África, América do Norte. Esse Rift Valley foi crescendo até gerar o oceano que a gente tem hoje, tá? Com vulcanismo na sua área central. Esse é um limite que a gente chama de construtivo. Por que é construtivo? Porque está tendo construção de crosta, né? Graças a essa atividade vulcânica que acontece aí.
Já no limite convergente, a gente tem a destruição de crosta. Então você tem compressão, né? Compressão vinda dos dois lados. Você pode ver que as setas aqui estão causando uma compressão, e essa compressão gera destruição na subducção. Então a subducção vai ser aquela crosta mais densa que vai descer em relação à crosta menos densa. E ela vai para o manto e vai ser destruída no manto, ela vai entrar nessa reciclagem. E aí você vai ter um encurtamento crustal. A própria crosta que não é destruída, ela vai ficar deformada, ela vai ficar comprimida por conta dos seus dobramentos, isso na porção continental, quando houver. E esse limite ele tem 3 tipos diferentes do limite convergente, né? Tem 3 situações possíveis. Quando a gente tem oceano encontrando com oceano, crosta oceânica com crosta oceânica, vai formar esse arco de ilhas entre os dois, né? Esse arco de ilhas vai ser uma faixa que vai se estabelecer exatamente em cima da zona de maior vulcanismo por conta da subducção. Quando a gente tem crosta oceânica colidindo com crosta continental, a gente vai ter os vulcões e esses dobramentos formando uma grande cordilheira, né? Então vai ser uma massa continental na beira, né? Na beira do continente vai se formar uma grande cordilheira, que é o caso dos Andes, por exemplo, né? Então os Andes eles são formados exatamente dessa maneira aqui. Você tem a litosfera oceânica que está afundando. Esse afundamento vai ter um trechinho ali em que a crosta está mais dobradinha e vai gerar uma fossa, tá? Uma fossa oceânica lá na região oceânica. E do outro lado, por conta das grandes pressões, a crosta continental ela vai acabar se dobrando, se enrugando e formando essas cordilheiras montanhosas. Pode acontecer também de 2 continentes colidirem, né? Então é o caso, por exemplo, da Índia com o restante da Ásia. Então, Índia e Ásia eram peças separadas no passado e elas colidiram com o passar do tempo. E nessa colisão, a gente teve a formação de uma grande cadeia montanhosa entre os dois, a Cordilheira do Himalaia. Tá? Então, a Cordilheira do Himalaia ela é formada na colisão de continente com continente. O que é interessante aqui, existe essa imagem aqui da subducção, sim, mas foi uma subducção que aconteceu enquanto havia um oceano entre os dois. Depois que os 2 continentes colidiram, a subducção parou. Então, nesse caso, a gente vai ver uma raiz de uma subducção antiga, de uma crosta oceânica antiga que estava separando os 2 continentes, que é o caso da Índia com a Ásia. Existia um oceano entre os dois, era o Oceano Tétis. E esse oceano ele foi destruído, ele foi fechado, não existe mais o Oceano Tétis. Tá? E esse Oceano Tétis ele tem como remanescente esse fragmento aqui de crosta oceânica que está lá no fundo, já no interior da Terra. Tá? E isso aqui vai progredir para uma situação de estabilidade futuramente. Quer dizer, não vai ter mais movimento aqui que permita que uma massa entre na outra. Então vai chegar uma hora que vai estabilizar e a gente vai ter uma colagem continental acontecendo aqui. Um terceiro tipo de limite é o conservativo. Tá? Ele não é nem destrutivo, nem construtivo. Ele é conservativo. Você não tem destruição nem formação de nova crosta. As 2 placas estão deslizando lateralmente, lado a lado. Um exemplo disso é o que a gente tem lá na Califórnia, tá? Na placa de San Andrés, nos Estados Unidos. Tá? Que envolve também terremotos e outros fenômenos também. Aí a gente diferencia o que acontece dentro das placas, né? A gente fala muito do que acontece nas bordas, mas e dentro da placa? Será que não tem nada de interessante lá? Claro que tem nós aqui. O Brasil tá todo ele dentro de uma placa, né? Então vamos entender o que acontece no contexto geológico aqui do Brasil, né? Que sustenta o relevo brasileiro como ele é. Bom, no interior do Brasil a gente vai ter 2 tipos geológicos principais, vamos dizer assim, no nosso embasamento, né, que constitui a nossa plataforma, tá? Sem mencionar as bacias sedimentares que estão cobrindo tudo isso aqui, tá? Mas lá embaixo dessas bacias, a gente vai ter 2 tipos de terreno. Tem os crátons, que são as áreas que são mais estáveis tectonicamente, com rochas mais antigas, tá? Então elas preservaram rochas por mais tempo. E tem os sistemas orogênicos antigos, que são antigos cinturões orogênicos que existiam quando havia limite de placa ali. A gente tem que pensar que esse continente ele se formou de outros continentes passados, pequenos continentes passados, anteriores, que existiam antes mesmo da Pangeia, da Gondwana e tudo mais. Né? E Gondwana a gente sabe que é parte da Pangeia. Então, cada colisãozinha dessa entre pequenos continentes que ocorreram no passado gerou um cinturão orogênico também. Tá?
Então aqui no Brasil a gente tem vestígios de várias orogenias antigas, tá? A mais recente que a gente tem é a orogenia brasiliana panafricana, que envolveu tanto o Brasil quanto a África, né? Na realidade era uma coisa só. Tá? E aí a gente vê nesse mapa essas manchas verdes sendo as áreas cratônicas, né? Então a gente tem lá o cráton da Amazônia, o cráton do São Francisco, tem um cráton aqui na região sul também, Rio da Prata, cráton Paranapanema, possível. Tá? Então são crátons que existem no território brasileiro. E entre esses crátons a gente encontra os cinturões orogênicos antigos, ou sistemas orogênicos antigos. Tá? Então, quando esses crátons colidiram entre si, esses sistemas orogênicos se formaram. O mais próximo de nós aqui que estamos em São Paulo é esse cinturão orogênico que está aqui no Atlântico, tá? que é chamado pelo professor Jurandir Rossi como cinturão orogênico do Atlântico. Então, esse cinturão ele é formado de terrenos antigos, tá? Menos antigos do que os crátons, né? Os crátons são os mais antigos, as idades dos crátons são de bilhões de anos, enquanto que esses sistemas orogênicos são de 500 milhão a 1 bilhão aproximadamente. Tá? E esse último se consolidou aproximadamente 500 milhão de anos no ciclo brasiliano. E sustenta essas rochas dobradas e falhadas que a gente encontra aqui no estado de São Paulo, no leste do estado de São Paulo, boa parte do estado de Minas, estado do Rio de Janeiro, Espírito Santo. Né? Então, nesses estados, a gente encontra as rochas desse domínio. Tá? Lá para o interior de São Paulo, a gente não vai encontrar essas rochas do embasamento, porque lá no interior de Itu em diante, para o oeste, a gente vai encontrar rochas que são de uma bacia sedimentar que estão cobrindo crátons e sistemas orogênicos antigos. Tá? Então a gente tem que considerar que isso aqui é o que está na base, tá? O que está na base de todas as litologias que a gente encontra. Olhando de novo para as margens dos continentes, tá? Os continentes, nos seus encontros com os oceanos, eles podem ter dois tipos de margens, tá? Do ponto de vista tectônico. Aquelas margens que são ativas, ou seja, aquelas que coincidem com limites de placas, e as margens que são passivas, aquelas que não coincidem com limite nenhum de placa tectônica. Aqui na América do Sul a gente encontra ambos os tipos. Então lá na costa andina, lá na costa oeste da América do Sul, a gente vai encontrar uma margem ativa. Já aqui na costa brasileira, na costa leste da América do Sul, a gente encontra uma margem passiva e a gente vai ver que elas são bem distintas do ponto de vista tectônico. Falando primeiro da nossa aqui, né, a costa brasileira. Nessas margens continentais passivas, como a que a gente tem no Brasil, todo o Brasil está numa margem continental passiva, a gente vai ter a presença de movimentos epirogenéticos positivos, isso é uma constante na nossa margem continental, em função de reflexos de forças tectônicas que vêm lá da construção da dorsal mesoceânica, tá? No meio do Oceano Atlântico, e também reflexo de atividade que acontece lá nos Andes. Então a gente está aqui no meio da placa com tensões provenientes das bordas dela ainda fazendo efeito aqui. Tá? E um efeito que a gente tem dessas forças é uma epirogênese positiva, tá? Uma epirogênese que foi bastante intensa desde a separação da América do Sul e África. Epirogênese essa que também aconteceu lá na África. Tá? Então lá na África a gente também encontra esses planaltos, tá? Que estão na beira do oceano. Planaltos que não são muito altos aqui no caso da América do Sul. A gente tem Planalto Atlântico com altitudes aí variando entre 700, 800, 1.000 metros, com alguns picos que podem chegar a 2.000 ou mais que 2.000, tá? Mas é a minoria. Tá? A maior parte ali por volta dos 1.000 metros de altitude. Na África também, a gente tem planaltos aí de 1.000 até 2.000 em alguns casos, lá um pouco mais alto. E esses planaltos, na hora que eles vão encontrar o litoral, eles vão encontrar de maneira abrupta. Tá? Então a gente tem até aqui o exemplo da Serra do Mar, que é o encontro que a gente tem entre o Planalto Atlântico e a planície costeira, né? Que é bem estreita no caso, em alguns trechos da Serra do Mar ela encontra diretamente o mar. Tá? Então essa é uma feição típica de margens continentais passivas, tá? Esses grandes escarpamentos, como é o caso aqui da Serra do Mar, aqui no Brasil, é o caso do grande escarpamento que a gente tem na África, o Drakensberg na África do Sul, é o caso das montanhas dos Ghats na Índia, tá? Entre outros. Tá? E o grande escarpamento da Austrália também.
Embutidas entre esses escarpamentos e o litoral, a gente pode encontrar algumas planícies costeiras também. Então, ao longo de toda a costa brasileira, a gente tem essas planícies também, em alguns lugares um pouco maiores, outros lugares um pouco menores, né? Lá no Rio Grande do Sul, elas já se abrem um pouco mais. Aqui em São Paulo, né, especialmente o litoral norte, elas são bem estreitinhas, como a gente vê aqui no caso de Ubatuba, que são pequenas planícies locais que se formam. Do outro lado do continente, na margem ativa, a gente tem todos aqueles processos que a gente já viu em relação à orogênese, né? Então lá a gente vai ter uma cordilheira, né, com todas as suas características de cordilheira, com dobramentos, com falhamentos, com vulcões, tá? E isso associado a fenômenos de subducção e metamorfismo também. Se a gente for lá fazer um estudo das rochas da Cordilheira dos Andes, a gente vai encontrar rochas que datam aí do Cenozoico, né, a maioria delas, e que são, boa parte, metamórficas ou ígneas, né, formadas nesse processo de compressão. E aí o componente tectônico acabou levando a esse grande soerguimento dessa região. A gente vai ver depois que a forma detalhada dessas montanhas, ela depende também dos processos exógenos, obviamente, né? Então a presença das geleiras, as avalanches que podem acontecer, eventos também do ponto de vista fluvial, pluvial, também vão modelar essas montanhas e vão fazer com que elas assumam as formas que elas têm hoje, né? Então é claro que não é apenas esse conjunto de fenômenos que explica o relevo, tá? Isso aqui explica parte do assunto, mas não o assunto inteiro. Bom, as margens ativas também podem se estabelecer em alguns trechos de limites conservativos, né? Que é o caso lá da Califórnia. Então, lá na Califórnia, você pode encontrar algumas bacias de pull-apart e você pode encontrar também orógenos transversais. Tá? Elas se formam porque essas falhas que existem nos limites conservativos, que são falhas transcorrentes, elas não são perfeitamente retas e lisas, né? Então, elas têm algumas sinuosidades. E nessas sinuosidades, você pode ter ou compressão local, ou você pode ter uma distensão local. Então essa distensão local ela pode abrir uma pequena bacia que vai acumular sedimentos que vão ser muito úteis para estudar a erosão da região, porque são depósitos correlativos dessa erosão. Mas também pode formar pequenos orógenos, pequenas serras, né, que podem ser criadas em função dessa convergência que localmente acontece nelas. Bom, a gente desemboca aqui no cenário brasileiro, tá? Então, com base em tudo isso que a gente viu, né, como é que a gente explica o relevo brasileiro considerando apenas os aspectos endógenos, obviamente, não vai levar os exógenos agora aqui em consideração. Mas considerando os aspectos endógenos, né, o que a gente pode entender a respeito do relevo brasileiro? Você vai ver que tem algumas áreas cratônicas, aí, algumas maiores, outras menores. O cráton amazônico, por exemplo, é o maior cráton do Brasil, tá? E da América do Sul. Ele ocupa uma vasta extensão, quase metade do território brasileiro está no cráton amazônico. Tem um outro cráton importante que é o cráton do São Francisco, né, que está ali entre Minas e Bahia, principalmente. E tem outros crátons menores mais para o sul, do Paraná, Paranapanema ou Rio da Prata, né, que está se estudando ainda se é um cráton só ou se existe aí uma descontinuidade entre Paranapanema e Rio da Prata. Tá? Mas o que esses lugares têm em comum? Tá? E o cráton São Luís também, que a gente não pode esquecer lá no Maranhão. O que esses lugares têm em comum? São áreas, em geral, com um relevo mais baixo, com um relevo mais suave. Né? Você não tem grandes eventos tectônicos recentes que possam ter produzido serras de desnivelamentos muito grandes. Tá? Então, em geral, são áreas de relevo mais baixo. É diferente do que acontece, por exemplo, aqui na borda sudeste do Brasil, em que a gente tem um sistema orogenético Mantiqueira que foi mais recentemente reativado por forças tectônicas que soergueram toda essa região. Então, essa região está mais alta, né? Uma região de planaltos. Tá? E de uma maneira generalizante, a gente pode dizer que no Brasil a gente não tem grandes montanhas, não tem grandes cordilheiras, justamente por a gente ter esses terrenos antigos, né? Que podem estar tanto nos crátons, que são os mais antigos de todos, mais desgastados de todos, como também em sistemas orogênicos que não são novos. São sistemas que foram consolidados no Siluriano, ou seja, dentro lá do início do Paleozoico, há 440 milhões de anos. Então, de 440 milhões de anos para cá, não teve mais dobramento no território brasileiro. Então, todos os dobramentos são dobramentos antigos. E aí a gente
destaca o seguinte, né? Por exemplo, aqui no Sudeste brasileiro, a gente tem o sistema Mantiqueira, tá? O sistema Mantiqueira que vai do Sudeste, ele pega um pouco do Nordeste também, um pouquinho do Sul. Nesse sistema Mantiqueira, que faz parte do cinturão orogenético do Atlântico, da classificação do Ross, aí são duas classificações diferentes. Nesse sistema, a gente teve dobramentos intensos até 440 milhões de anos. Só que depois disso houve um período de estabilidade tectônica, tá? Então, depois que acabou esse dobramento, houve uma estabilidade tectônica que perdurou todo o fim do Paleozoico. Tudo isso aqui foi bastante nivelado também, ficou muito baixo o relevo. E só com a separação da América do Sul com a África, a gente teve o evento sul-atlantiano, o evento atlântico, no qual a gente teve uma reativação tectônica, mas que não foi uma reativação no sentido de limite convergente, né, de formar dobramentos. Não, aqui foi no limite divergente que se desenvolveu nesse contexto de separação de continentes. Então, nesse momento, a gente teve aquele modelinho que a gente falou lá do limite divergente, um soerguimento, a formação de rifts, tá? E a abertura do Oceano Atlântico. Tá? E isso ajuda a entender porque que essas regiões aqui ficaram um pouco mais altas também, porque que o relevo é um pouco mais elevado aqui na costa do Sudeste. Tá? Então, esse evento relacionado à abertura do Atlântico ajuda muito a entender o que aconteceu nessa borda do continente sul-americano, na borda aqui do território brasileiro. Tudo bem, gente? Ah, tá. E aí, nesse evento, você teve lá um soerguimento, né? O interior do estado de São Paulo, a sua parte leste, ele acabou sofrendo um soerguimento, ele levantou 2.000 metros aproximadamente, e a erosão ela aconteceu simultaneamente a isso. Tá? E hoje a gente tem uma situação de maior calmaria e a Serra do Mar ela tem sido rebaixada com o passar do tempo. Tá? Então houve alguns pulsos tectônicos que levantaram a Serra do Mar e hoje ela está sendo lentamente rebaixada com os processos erosivos, que a gente vai estudar depois com mais calma, no tema da geomorfologia climática. Bom, nessa primeira parte a gente se baseou nesses dois textos aqui, do Huggett e do Penha, tá? Então sugiro que vocês leiam, tá? Para os alunos da disciplina tem um material lá que foi criado especificamente para isso, né? Juntando conhecimentos dos dois. Bom, gente, a próxima aula a gente vai tratar de tectônica passiva, ou seja, a tectônica que aconteceu no passado e como que ela influencia no relevo de hoje, por meio de dobras, de falhas, né? A gente vai detalhar um pouquinho mais como que o relevo se constrói nesses contextos. Tudo bem, gente? Então é isso, a gente fica para a próxima aí. Até mais.